Fala pessoal, vamos resolver mais uma questão do Enem? Vamos nessa? Questão 109, Enem 2020, prova amarela. Vamos então aqui nessa parte identificar as variáveis e os conceitos relevantes fazendo a leitura atenta do enunciado da questão. Para isso, pause o vídeo e então siga para a próxima etapa. Seguindo então, pessoal, essa questão usa os princípios físicos de acústica da parte de tubos sonoros fechados para usar as ondas sonoras como ferramenta de medida. O enunciado nos forneceu alguns dados. Primeiro foi dado o comprimento do poço, de 30 metros. Também foi fornecida a velocidade do som, de 360 metros por segundo. E foi dada a frequência inicial, que eu vou chamar aqui de FI de 135 Hz. E a questão ela pede o próximo valor de frequência, que eu vou chamar de F'. Quais são então os conhecimentos necessários que precisamos para resolver essa questão? São ali os conhecimentos de física da parte de acústica. Mais específico, tubos sonoros fechados. Eu vou deixar aqui o link da Wikipédia desses conceitos de acústica e tubos sonoros. Vamos então executar a solução do nosso problema. Fazendo a analogia do poço com um tubo sonoro fechado, sabemos que o som se propaga em ondas. Dentro de um tubo fechado, as ondas sonoras, ela tem essa característica aqui, né? Como estamos falando de um poço, seria na vertical, mas podemos representar aqui dessa forma para melhor interpretação. Então, as ondas sonoras em tubos fechados, cada seção dessa aqui a gente chama de harmônico. Cada harmônico desse emite um certo valor de frequência. Esses harmônicos estão relacionados a um certo valor N, que depende da quantidade de harmônicos em um tubo sonoro. Aqui temos representados a onda sonora, o comprimento L do nosso tubo. As ondas em tubos sonoros têm essa duplicidade de onda aqui, porque ela produz e emite ondas secundárias. É como se fosse uma corda vibrando. Ao você tocar, ela tem essa característica dupla, né? Então, cada parte dela a gente chama de harmônico. A quantidade de harmônico depende da frequência, que está relacionado com o número N. A frequência de um harmônico desse aqui, ela é igual a 2N menos 1 vezes a velocidade do som sobre 4L. L é o comprimento do tubo. Esse termo aqui, ele garante que possamos encontrar a frequência do enésimo termo. E no caso de tubos fechados, geralmente esse enésimo termo é um número ímpar. Por isso que tem essa expressão 2N menos 1. Devemos então fazer o seguinte aqui. Encontrar o número de harmônicos desse poço pela frequência dada pelo enunciado. Depois de encontrado esse número de harmônicos, a gente volta com o número de harmônicos seguinte e encontra o próximo valor de frequência. Então vamos lá. Sabendo que a frequência dada foi de 135 Hz, vamos substituir ela aqui. Repete o 2N menos 1, queremos encontrar o número de harmônicos. A velocidade do som foi 360 metros por segundo e temos aqui embaixo o 4 vezes L, que é o comprimento do tubo, 30 metros. Repetindo, eu tenho 135 Hz é igual a 2N menos 1, 360 metros por segundo dividido 4 vezes 30, 120 metros. Beleza, continuando, podemos simplificar as coisas, né? Metro pode simplificar com metro e esse S no denominador pode ser cancelado com o Hertz aqui, né? Já que o Hertz é igual a 1 sobre segundo. Vamos continuar então. 135 é igual a 2N menos 1 vezes 360 dividido por 12 é igual a 3. Vamos multiplicar o 3, então eu vou ficar com 135 é igual a 6N menos 3. Vamos isolar o 6N, então vai ficar da seguinte forma. 6N é igual a 135 mais 3, 138. Então, N é igual a 138 dividido por 6, que nada mais é do que 23. A frequência emitida por esse oscilador de frequência dentro do poço aqui
ele produziu uma quantidade N de 23 harmônicos. Agora podemos voltar à nossa fórmula novamente, ou seja, só que agora vamos encontrar F', que é a próxima frequência do próximo harmônico, 2N menos 1, vezes, já achamos esse termo aqui, que é a divisão da velocidade do som pelo comprimento do tubo, deu 3. Prosseguindo, a gente sabe que o próximo harmônico seria o 24º, então vamos substituir aqui, F' é igual a 2 vezes 24 menos 1 vezes 3, é igual a 48 menos 1 vezes 3. A próxima frequência vai ser igual a 47 vezes 3, que é igual a 141. Como está falando de frequência, a unidade é o Hertz, ou 1 sobre segundo. Então, obtemos aí o valor da frequência do próximo harmônico dentro desse poço. Podemos então avaliar a solução do nosso problema agora. A questão pede o seguinte, se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida, Qual seria o próximo harmônico? Para essa frequência, o número de harmônicos foi de 23. Isso significa que o som que foi emitido dentro desse tubo possui 23 harmônicos desse aqui, ó. Se eu quero saber o próximo harmônico, seria o N de número 24. E encontramos, para N igual a 24, a frequência linha de 141 Hz. Bom, a nossa análise está de acordo com o princípio físico de tubos sonoros. Então, a resposta está coerente com a opção letra C. Então, é isso aí, pessoal. Estudem e até a próxima!